Boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade que a casa nos oferece hoje, nesse momento de felicidade, para que a gente possa estudar um pouquinho do Evangelho. E pedir à espiritualidade amiga, benfeitora, que nos ampare, nos auxilie hoje e nos inspire para que a gente possa entender um pouquinho melhor a respeito desse Evangelho, dessas instruções que Kardec traz para nós junto com os espíritos. Nós vamos estudar hoje no capítulo 28, que é intitulado Coletânea de Preces, o item 75 e 76, que é pelos espíritos endurecidos. Mas antes da gente começar, eu queria só fazer uma recordação, porque como a gente já está num item muito avançado, né? Eu queria trazer lá do preâmbulo desse capítulo, o primeiro parágrafo só que diz assim: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, muitas vezes a gente acha, né, que todas essas preces que existem nessa coletânea, elas são preces prontas. Realmente o são. Mas para nos inspirar, para nos auxiliar a fazermos as nossas preces, a entender o sentido e o significado de para que cada uma dessas preces tem a necessidade de ser feita. E diferente do estudo que foi feito da última vez, do item 54, né? 53 e 54, que fala sobre os espíritos arrependidos, hoje nós vamos falar exatamente daqueles que não se arrependem, que são os espíritos endurecidos. E aí, fazendo o estudo, eu assisti alguns vídeos, algumas colocações a respeito desse mesmo item, e o que eu achei muito pertinente, mas não tão proveitoso, é que cada um desses estudos, eles focam muito no porquê do espírito ser tão endurecido. E nós estamos aqui para aprender o para quê que nós faremos essa oração para esses espíritos endurecidos. Então, a proposta hoje é um pouquinho diferente do que a gente tem o hábito de fazer. Nós vamos tentar entender o motivo pelo qual nós, principalmente nós, que já temos um pouquinho mais do entendimento dos ensinamentos do Cristo em nós, devemos orar por aqueles que muitas vezes outras pessoas não orariam. Outras pessoas julgariam. Então, nós estamos aqui para aprender a orar para esses espíritos endurecidos. E ele traz para nós, então, no item 75, ele fala assim, né? Então, pelos espíritos endurecidos, ele fala: os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam dos homens, dos sofrimentos que experimentaram e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma funesta influência qualquer. E aí ele vai trazer para nós, no segundo parágrafo, dizendo assim, que entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas. Aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas.
E aí, quando ele vai discorrer para nós a respeito desses dois tipos de espíritos, ele fala para nós que esses francamente maus, eles são aqueles que eles têm um temor a Deus. Então, eles conhecem a Deus, eles têm um temor. Quer dizer, eles conhecem, mas não com profundidade. Eles temem. E aí ele vai falar para nós que, apesar do mal que eles fazem esse mal igual o boi quando vai com a boiada. Eles fazem por fazer, vamos dizer assim. Eles fazem no conjunto. Eles fazem porque eles não é que gostam, porque não existe gosto no mal, né? Mas eles sentem o prazer de fazer o mal, de ser maldoso. Mas, porém, entretanto, todavia, esses mesmos, eles são mais fáceis e mais suscetíveis a serem doutrinados. Eles são mais, eles têm um temor tão grande a Deus que eles não falam o nome de Deus, não escrevem, não pronunciam, mas são pessoas que têm lá no cerne, ele fala aqui como um germe latente, lá no fundo, eles têm a luzinha que brilha, que está esperando ser direcionado, está esperando ser encaminhado. Agora ele vem falar para nós que os hipócritas já são o contrário. São aqueles que não temem a Deus, que já endureceram a sua luz. Que, ao contrário dos francamente maus, né, que temem a Deus e não pronunciam seu nome, eles utilizam do nome de Deus para convencer uma minoria que se deixa levar pelas suas instruções e os tem como santos, ou como exemplo, benfeitores. Então, eles gostam de fazer o mal neste aspecto, porque eles estão mais endurecidos do que os francamente maus. Então, eles se utilizam dessa perversidade. E aí isso ocorre tanto no mundo invisível quanto no mundo visível. Concordam? Sim ou não? Porque essa maldade, ela existe, gente, nós também já fomos endurecidos. Nós já fomos espíritos endurecidos. E ainda hoje, talvez podemos ser em alguns aspectos que a gente ainda não conhece. Talvez uma determinada situação que ainda não ocorreu comigo, mas se ocorresse, eu não teria o discernimento de tratá-la de uma maneira coerente com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu sigo, com as leis divinas. Porque talvez naquele ponto eu ainda esteja endurecido. Então a gente precisa ter um olhar diferente para esses irmãos. E aí é interessante porque no primeiro parágrafo ele faz citação de dois itens do mesmo livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Um está no capítulo 10, espera aí que eu vou abrir, viu, gente? Capítulo 10, deixa eu ver se é isso. Capítulo 10, item 5. 5 não, item 6, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí ele fala no item 5 e 6, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Eu vou pegar só a frasezinha do final, que ele fala assim, para a gente entender o porquê da necessidade dessa oração para esses espíritos. Porque se a gente for olhar só o que eles são, só o que eles fazem, nós não teremos a intenção de fazer essa oração, concordam? A gente precisa começar a vê-los de uma nova maneira. E aí Jesus traz para nós assim, né? Aquele, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E aí Kardec comenta para nós assim, quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vista a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perdurem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último óbolo, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus.
né? Tá bem no finalzinho do item 6. Então, ele vem dizer para nós o quê? Nós precisamos dessa reconciliação. Porque a gente não sabe se o espírito endurecido é o outro ou somos nós que fomos com ele em alguma determinada parte da nossa evolução, das nossas encarnações. Então, por isso, essa necessidade de nós enxergarmos esse outro, né, com mais brandura, com mais serenidade, com mais entendimento. E aí, no capítulo 12, que ele também cita, itens 5 e 6, eu vou trazer para você só a primeira frase, que é lá do amai os vossos inimigos, e está bem no... Peraí. Os inimigos desencarnados. E aí, o primeiro parágrafo fala assim: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea. Olha só que interessante essa informação, né? Que ela e que, do mesmo modo que uma criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Então, nós estamos no processo, nós estamos na caminhada, do mesmo jeito que esses nossos irmãos endurecidos também estão. Por isso, essa necessidade de nos renovarmos. E a gente começa a fazer essa renovação a partir do momento que a gente começa a fazer e a servir ao outro. A fazer o bem pelo bem e não pela visibilidade que aquilo vai me trazer. E aí, para contextualizar essa questão do tempo, eu encontrei uma lição, fugiu a palavra, uma lição no Jesus no Lar do Chico, por Neo Lúcio, muito interessante, que fala exatamente a respeito do tempo. Ele chama o Divino Talismã. E aí eu trouxe para a gente fazer essa contextualização de como que é importante nós termos esse entendimento de que Deus não nos cobra tempo de evolução, Jesus não nos cobra tempo de evolução, nós é que temos que nos cobrar esse tempo de evolução. A nós mesmos, e não ao outro. E aí tem aquele negócio, ao outro eu permito que façam, não é? Mas a mim, não. Preciso ser rígido comigo, mas compassivo com o outro. E aí ele vai falar para nós então, né? Jesus no Lar, tá? Do Chico, gratidão Chico, pelo Neio Lúcio. Lição 22, o Talismã Divino. E ele fala assim: entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Salomé, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Essa parte eu acho engraçadíssima, gente, porque toda vez que vai falar de Jesus, prestem bem atenção o que ele diz. Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho. Sabe aquele pai, quando vai ensinar o filho, que o filho faz um questionamento, né, de uma coisa absurda, mas ele fala assim, um dia ele vai entender, um dia ele vai aprender. Então ele fala risonho, e aí ele fala: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a inquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que restabelecem ao redor de nós, sem que lhes sejam de pronto a grandeza.
descortina o entendimento em que a desarmonia castiga os corações. Abre as portas às revelações da arte e da ciência. Entende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discórdia. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz para com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunhão com os mananciais celestiais da intuição. Que mais? Diz um senhor, imprimindo ênfase na pergunta. E após sorrir, complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada. Mestre, onde podemos adquirir esse semelhante bênção? Diz-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. E o Cristo, então, acrescentou bem-humorado. Esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Então, meus irmãos, o tempo é o que nós precisamos para nos aperfeiçoar e entender a dificuldade do outro, que é no tempo dele, que a perfeição dele vai vir de conformidade com o que ele dá conta, e por isso nós precisamos sim orar para esses espíritos endurecidos. Porque quando fazemos essa oração para esses espíritos endurecidos, nós fazemos primeiro para quem? Para nós mesmos. Exatamente. Porque nós ainda também somos esses espíritos endurecidos. E aí a prece vem nos dizer assim. Então, o item 76. Senhor, ela é maravilhosa, ela é lindíssima. Maravilhosa essa prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem notadamente sobre o nome de espíritos endurecidos. Bons espíritos, ajuda-nos a fazer compreender que, induzindo os homens ao mal, em os obsediando e em os atormentando, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo da felicidade de que gozais seja um encorajamento para eles. Olha que lindo como é que ele pede esse auxílio, para que eles percebam, né, essa felicidade que existe no outro real. E ele continua: espíritos que vos comprazes ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo mal. Por que, pois, permanece
em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam. Vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Então ele pede para que eles entrem nessa percepção. Ele pede para que eles verifiquem o que está ao seu redor. E aí ele diz: dizei que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de o fazer, podeis ter a vontade de fazer o bem e de ser feliz. Olha que lindo! Está na nossa mão. Não é na mão do outro. Apesar de nós estarmos orando para eles, olha como é que encaixa, né? E ele continua: voltai vossos olhares para Deus. Elevai-vos um instante até ele pelo pensamento. Nós não falamos que é o pensamento que tem mais força na prece? A minha intenção? E o raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Olha que magnífico isso. Basta somente pensar, elevar o meu pensamento a Deus e ele vem em meu esclarecimento. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal. E vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentes. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis, então, quanto tempo tendes, por vossa falta, para a vossa felicidade. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas mortais que seriam para vós o inferno, se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que, a todo preço, querereis as fazer cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Então ele está pedindo para que a gente cesse o quanto antes. Não creiais que permanecereis sempre no estado em que estáis, mas isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora, e a outra de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistires em vossa obstinação. Um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação. Um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. E ele finaliza assim: bons espíritos, fazei com que essas palavras encontrem acesso nessas almas, ainda atrasadas, a fim de que ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. E aí eu venho trazer para vocês o seguinte: essa oração, essa prece que ele fez, que está escrita no Livro dos Espíritos, não tem problema da gente utilizá-la, né, como exemplo, como modelo. Mas toda prece que é sentida, que é vivida, que é
emotiva, ela é mais forte. Aquela que vem do fundo do coração. E aí, para finalizar, eu vou dar um exemplo para vocês. Para a gente entender o que é, de fato, sentir uma prece. Sabe quando um filho rala o joelho e a mãe coloca ele no colo e aí faz um carinho, afaga, e aí tá com uma vontade enorme de acalentá-lo, de tirar o sofrimento, tirar aquela dor, e aí ela sopra o joelho dele e fala assim, vai passar. E aí realmente ele recebe aquele sopro e realmente diminui a dor. Isso é uma prece sentida. Isso é estarmos conectados com Deus para que a gente consiga realizar as nossas orações, independente para quem, de uma maneira mais lúcida, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais saborosa, de uma maneira que nos trará o bem e fará o bem ao próximo. Esse é o convite para essa noite. Gratidão a todos pela oportunidade, à casa.